acovardamento, covardia, desânimo, desbrio, fraqueza, horror, ignávia, medo, pavor, poltronaria, pusilanimidade, receio, sobressalto, susto, temor, terror, tremor. Tudo isso é o contrário de coragem. Essas palavras representam o contrário da coragem, que é o que a gente está trazendo aqui. Eu sou Adriano Araújo, eu sou criador do Coragem.com. O meu objetivo aqui é trazer histórias, relatos de pessoas que passaram por situações difíceis na vida e vem aqui nos ensinar, nos trazer ensinamentos e inspirações para os nossos próprios problemas e enfrentamentos. O objetivo é poder tocar as pessoas e fazer com que a gente possa buscar caminhos diferentes. O Coragem.com é um podcast, é um canal no YouTube, você pode nos encontrar no Instagram também, coragem.com, tá? Tudo por extenso, ou no coragem.com@gmail.com. Então pode mandar mensagem, pode fazer perguntas, a gente está aqui disponível para poder compartilhar com vocês o que for possível e responder tudo que for possível, tá? Então esse canal, né, tanto podcast quanto o canal no YouTube, ele tem uma meta de vídeos quinzenais, então a gente quinzenalmente vai trazendo aqui conteúdo, tanto conteúdo de entrevistas com pessoas que possam participar conosco e trazer essas inspirações, quanto momentos de reflexão como é esse hoje que eu estou trazendo aqui. Estou trazendo aqui um momento de reflexão sobre esses termos, sobre o que é o contrário da coragem, né? O que é que faz as pessoas paralisarem, o que faz as pessoas não conseguir enfrentar as situações. Então essa é a reflexão que a gente está trazendo aqui hoje. No dia a dia, no meu cotidiano enquanto médico psiquiatra, eu encontro às vezes muitas pessoas paralisadas diante das situações difíceis. E paralisadas nesse sentido mesmo, de não conseguir ir em frente, de não conseguir prosperar, de não conseguir resolver situações que às vezes são situações do cotidiano, né? Às vezes dirigir num trânsito intenso, enfrentar um público, né? Fazer uma palestra, viajar de avião, subir num elevador, às vezes situações do cotidiano, às vezes situações simples, ou às vezes situações mais complexas, situações mais difíceis de enfrentamento, um luto, a perda de um emprego, a perda de uma renda. Essas situações às vezes elas são significativas e às vezes elas paralisam, elas tornam pessoas incapazes, e aí incapazes nesse sentido do enfrentamento. É isso que, muito entre aspas aqui, né, eu não quero ser pejorativo nesse sentido, que eu estou aqui chamando similarmente de covardia, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido mesmo de chamar atenção, né? O que impede essas pessoas e o que paralisa essas pessoas? O contrário da coragem, como o título do vídeo fala. O contrário desse processo que no cotidiano nos tira da cama, desse processo do cotidiano que nos faz lutar pelo dia e lutar pela vida, né? Então, algumas pessoas paralisam, às vezes por dificuldade, por não enxergar, às vezes por uma lente que turva a visão e que faz a pessoa não seguir em frente, e às vezes não enxergar que há saída e que há caminhos. E essa falta, essa visão turva, essa lente que às vezes está embaçada e que às vezes inclusive torna o mundo cinza, é que faz essa paralisia chegar. Nós somos programados para ter satisfação. Nós somos programados evolutivamente, tanto quanto seres humanos, quanto como mamíferos. Nós somos programados para ter satisfação. Ou seja, tudo que a gente faz, gente, é pelo prazer. Tudo que a gente faz é em busca do prazer. E é nessa busca do prazer que muitas vezes a gente esbarra, porque nem tudo na vida é prazeroso, né? Então nós, quanto seres humanos, a gente acaba buscando isso incessantemente no cotidiano, né? Existe até um termo que remete a isso, que é o hedonismo, né? Aquela coisa de você fazer tudo pelo prazer e tudo para se satisfazer, né? Então essa dificuldade, essa coisa da busca do prazer incessante é uma coisa às vezes paralisante, porque você imagina alguém que de forma reiterada busca esse prazer, de forma reiterada tem essa satisfação. No momento quando essa satisfação não chega e essa pessoa não tem essa recompensa, ela paralisa e muitas vezes ela não segue em frente.
Isso me remete, inclusive, a um momento muito atual que a gente vive, que é o momento desse mundo digital. Tudo hoje está à distância de um clique. Então, essa busca, essa recompensa instantânea, e aí vocês imaginem inclusive isso nas crianças e adolescentes, essa recompensa instantânea, ela tem gerado nas pessoas de modo, vamos dizer, amplo, né? A gente não estou generalizando, mas de modo amplo, isso tem gerado nas pessoas uma falsa sensação de um mundo que é um mundo instantâneo e que o prazer ele vem de forma muito espontânea e muito instantânea. É por isso que muitas vezes os jovens, eu percebo isso nessa geração mais jovem, eu percebo que essas pessoas elas estão à espera de algo muito imediato. Elas esperam às vezes ganhar dinheiro muito fácil, elas esperam às vezes que um talento que elas tenham seja suficiente para ter grande êxito na vida, elas esperam que as coisas aconteçam muito espontaneamente, quando na verdade, no mundo analógico como ele as coisas não acontecem assim. A gente precisa de tempo, a gente precisa de persistência, a gente precisa de entusiasmo, a gente precisa de uma série de ferramentas que são habilidades que a gente desenvolve na vida, habilidades sociais, habilidades para que as coisas funcionem. Então, essa falsa sensação que o mundo digital nos dá, de que as coisas acontecem muito espontaneamente, que as coisas acontecem muito rapidamente, essa falsa sensação, ela tem contagiado o mundo real e as pessoas, elas muitas vezes, elas acabam confundindo as coisas. Eu não quero aqui demonizar o mundo digital, até porque a humanidade hoje depende disso. E eu sei o tanto de avanços para a própria saúde, para o bem-estar da civilização, o tanto de avanços que isso traz. Mas a gente não pode deixar de levar em conta o outro lado. A gente não pode deixar de levar em conta o tanto que isso pode fazer mal a nós mesmos. E é só ficar atentos a isso, né? De todo modo, essa paralisia, ela é universal e ela vai acontecer em qualquer lugar. Então eu percebo isso em meus colegas médicos, nas pessoas mais próximas, nos meus alunos da faculdade, percebo isso em mim, né? O ano de 2020 foi um ano muito difícil, né? Quando a gente começou a lidar com essa pandemia do coronavírus, foi um ano extremamente complexo, né? Eu enfrentei várias incertezas, né? O consultório fechou, os atendimentos fecharam, a gente ficou naquela incerteza, a gente que vive do trabalho, né? Na incerteza se vai ter uma renda no final do mês, a incerteza do que é que vai ser do futuro. A minha esposa engravidou logo no início da pandemia, enfim, foi uma série de dificuldades, uma série de medos que me arremeteram ali. Eu fiquei numa situação bem difícil, né? Mas eu, apesar daquele momento de paralisia, e é isso que eu trago, que é essa mensagem que eu quero trazer aqui, foi um momento de reinvenção, né? Vieram os atendimentos online, vieram as alternativas, veio a história das lives, né, que vocês devem ter acompanhado muitas lives, nesse período fiz muitas, inclusive, né, embarquei nessa história também, conversando com pessoas, conversando com colegas psicólogos, trazendo mesmo essa reflexão. Eu lembro bem, inclusive, que a primeira live que eu fiz nesse período da pandemia foi uma live falando sobre isso, sobre o medo, né, o medo da pandemia e falando do meu próprio medo, de como eu estava enfrentando esse processo. Então eu acho que quando a gente para refletir, a gente traz o enfrentamento dessa, entre aspas, covardia que nos assola, a gente tem como sim enfrentar esse processo e buscar caminhos que podem ser exitosos e caminhos diferentes para o dia a dia. Então o convite que eu trago aqui é da não paralisia. O convite que eu trago aqui, a reflexão, é do enfrentamento. A gente só enfrenta uma situação muito traumática quando a gente joga luz sobre ela. Não existe sombra quando você joga luz. Não existe escuridão quando você joga luz. Então, a pior coisa que a gente pode fazer diante de uma paralisia, diante de uma sensação de medo, é parar diante desse medo. Porque quando você para diante do medo, você alimenta o medo. Você imagina uma escuridão. Se você não acende a luz na escuridão, essa escuridão ela se torna mais escuridão ainda. Se você paralisa diante de um medo, se você não olha para ele, se você não reflete sobre ele, se você não para enxergar esse medo, seja um pensamento, seja uma situação, esse medo ele só se avoluma, ele só cresce. Então eu tenho muitos exemplos para citar, né, de pessoas que eu conheço, de pacientes que eu já acompanhei nesse sentido, né, de pessoas que, por exemplo, vou citar um medo simples, o medo de avião, né?
Tem pessoas que não conseguem viajar. Eu conheço pessoas que viajam daqui para Brasília, por exemplo, de carro, porque não conseguem entrar no avião, que não conseguem enfrentar esse medo, esse receio. Então, o medo, quanto mais você se esquiva dele, quanto mais você evita, mais você paralisa. Então, essa, entre aspas, covardia, na verdade, deve ser um convite ao enfrentamento e não um convite à paralisia. A gente precisa parar, refletir e, às vezes, se necessário, até buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional, ajuda de um psicólogo, ajuda de alguém que possa, inclusive, nos ajudar a fazer essa travessia, né? Então, essa é a ideia, é o convite à não paralisia. Eu preciso mais uma vez dizer aqui que eu não estou usando esse termo covardia de uma forma pejorativa. É uma metáfora, tá certo? É uma metáfora dessa paralisia. Porque, na verdade, esse termo covardia, ele é um termo absolutamente, na minha opinião, descabido, né? Eu acho que é um termo que não faz muito sentido para mim. Porque, na verdade, às vezes as pessoas paralisam e eu não considero que essas pessoas sejam covardes, no sentido estrito da palavra, por isso. A paralisia, ela é muitas vezes um mecanismo de defesa, porque aquela pessoa naquele momento ela não consegue enfrentar aquela situação. Mas eu acredito muito que as pessoas, de modo geral, todas elas são capazes de enfrentar as situações mais diversas e as situações mais difíceis. O que elas precisam às vezes é de um olhar e de uma ajuda para isso e de um entendimento de como fazer isso. Então eu enxergo e vejo muitas pessoas às vezes muito paralisadas realmente, às vezes muito acovardadas, né? Usando novamente essa palavra, diante de situações, né? Sem conseguir sair do lugar. Mas já vi muitas outras pessoas que saíram de situações muito difíceis, né? Vi pessoas nessa pandemia, por exemplo, que perderam várias pessoas de uma só vez, né? Eu sei que vocês também conhecem situações parecidas, né? De pessoas que enfrentaram momentos muito difíceis e que seguiram em frente, né? Não sem sofrimento, não sem dor, seguiram em frente porque conseguiam realmente, porque precisavam realmente seguir em frente, não só por si, não só pelos outros, mas pela vida, porque a vida pela vida ela é necessária, a vida por si ela é necessária. Então a gente precisa nem sempre ter esse glamour, né? A gente precisa realmente exercitar essa vida e buscar vivê-la da forma mais presente possível, da forma mais fiel, né? Então eu já vi muitas pessoas passando por momentos muito difíceis e seguindo em frente, e é esse o nosso grande desafio do cotidiano. É isso, então para encerrar esse episódio eu vou ler um trecho de um livro que chama Coragem de Viver, do Fabrício Carpinejar. Então vou deixar aqui esse episódio com essas palavras aqui para vocês, tá? Ele diz o seguinte: certa vez minha mãe viu uma flor esplêndida que brotava no muro. Floresceu escondida. Ela foi me apontar o achado. Ela nasceu do impossível, viu? Achou um meio de crescer na pedra. Eu fiquei maravilhado com aquela planta aérea, que não denunciava pela aparência como alcançar a tal proeza. Não havia terra nenhuma por perto. O impossível é o nosso medo. Sem ele somos possíveis. Não diga nunca posso fazer. Festeje que é um novo jeito de fazer, ainda que o jardim seja parede. Eu compreendi que atrás de cada coisa, de cada lugar, de cada acontecimento, longe de tudo e perto do que não vemos, há uma flor do impossível.